Vamos lá, agora problemas sobre o princípio das trocas de calor, né? O que é esse princípio da troca de calor? Quando dois materiais estão, por exemplo, dentro de um recipiente ou dentro de um calorímetro, né? E aí eles vão trocar calor entre si, tá? Se não há perda de calor para o meio, então o calor perdido, né, entre aspas, o calor perdido de um vai ser o recebido de outro. Então, quando a gente somar, esse calor vai me dar zero, beleza? Vamos lá. Então aqui diz o seguinte, em um recipiente adiabático, isso quer dizer que não vai trocar calor com o meio, tá? Ele está fechado adiabaticamente. Misturam-se água a uma temperatura, veja que é água, então a gente vai misturar, né? Então a água, tá bom? A temperatura da água, a temperatura inicial da água, ela está a 60 graus Celsius. E água a uma temperatura de 20. Então, essa água aqui vamos chamar de água 1 e aqui vamos chamar de água 2, tá? E a temperatura inicial dessa água 2 é de 20 graus Celsius. Determine a razão, né? O que é a razão? É a divisão, né? Entre a água fria e a água quente para que a temperatura de equilíbrio, tá? Temperatura de equilíbrio, no caso aqui seria a nossa temperatura final, né? Seja 25 graus, 25 graus Celsius. Então ele está pedindo determine a razão entre a quantidade de água, né? Então a quantidade de água, no caso, seria a nossa massa, tá bom? A quantidade de calor da água é 60 graus, né? Vamos chamar de Qzão Q, água quente, tá? Mais a quantidade de calor da água fria, que seria absorvida, né? Isso aqui é igual a zero, porque ele não vai perder calor com o meio. Tudo bem? Então aqui vamos lá. Então aqui mQ, né, vamos chamar de massa da água quente, vezes Czinho, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Mais agora a água fria, né? Então vai ser a massa da água fria, vamos chamar de MF, vezes Czinho, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, tudo isso igual a zero. Então, como ele quer a razão entre água fria e água quente, então vamos substituir logo os valores, né? Então aqui a massa quente, que eu não sei, Czinho vale 1, né, que é água, temperatura final, no caso aqui é de equilíbrio, seria 25, menos a inicial, que é 60, mais, né, M fria, massa da água fria, Czinho é 1, temperatura final é 25, tá? Menos a inicial, que é 20. Tudo isso igual a zero. Então aqui vai ficar MQ, massa de água quente, aqui 25 menos 60, 35, né? Menos 35. Mais, né? M vezes F, MF vezes 1 dá MF, 25 menos 20 vai me dar 5, então vai ficar MF vezes 5, tudo isso igual a zero. Vou passar, então, tá, aqui vai ficar menos, né? Menos MQ vezes 35, mais MF vezes 5, tudo isso igual a zero. Vou passar esse MF, tá, para o lado direito, o MQ, tá bom? Então aqui MF vezes 5 igual, como ele está negativo, vem positivo, né? Então MQ vezes 35. Aí eu vou passar, como está multiplicando aqui o 5, olha, o MF, e aí eu vou passar o MQ para baixo, né? Como ele quer a razão entre água fria e água quente. Então aqui, a massa de água fria, vamos lá, massa de água quente, a M fria então aqui vai ficar 35 dividido por 5, né? Que vai passar dividindo aqui, ó. Esse vai passar também dividindo. Não, esse vai ficar aqui, né? Aqui em cima, e o 5 vai passar dividindo. Isso implica dizer que a razão entre massa fria e massa quente, 35 por 5, esse valor vai me dar 7, beleza? Então está aqui a razão entre as duas massas. A massa fria sobre a massa quente vai me dar 7, beleza?